O Jornal 100 está recebendo hoje a presidente da Santa Casa, Maricele Branoski. Foi eleita no dia 14 de julho, para dirigir a entidade hospitalar aqui de Camborão. Portanto, está prestes a completar aí 6 meses. Bom dia, Maricele. Bom dia. E ela está acompanhada aqui do tesoureiro adjunto, é isso? Isso mesmo. Tesoureiro adjunto, o Éder Umbelino, e também pela conselheira fiscal, diz que fiscaliza tudo lá, a Rosa, né? Obrigado aí pela presença de vocês. 6 meses, dá para ter uma avaliação dessa administração da Santa Casa, que acabou se surpreendendo a tudo e todos, né? A partir do momento que foi eleita a servidora pública Maricele aí ao cargo de presidente da Santa Casa. O que falar desses 6 meses? Dá sim, 6 meses já é um período, que nós conseguimos ter uma avaliação do trabalho, uma avaliação inicial do que a gente conseguiu fazer, na verdade dá pra gente ter a gente já conseguiu fazer um diagnóstico, foi assim foi um período de um trabalho bem intenso. Eu acho que toda a população, todo mundo conseguiu acompanhar bem de perto, Foi um período bem turbulento, que a gente entrou num período bem turbulento da Santa Casa, onde haviam muitas dificuldades. As dificuldades ainda não terminaram, A gente precisa deixar isso bem claro. A gente ainda está num cenário, num cenário onde a Santa Casa está passando por muitas dificuldades. O que a gente coloca é que a gente está conseguindo administrar, as dificuldades. O que a gente conseguiu fazer nesse período? Estabilizar, fazer com que o atendimento da Santa Casa tivesse uma continuidade. Quando a atual diretoria assumiu, um dos problemas era fechar a escala de plantão. Isso, o principal. E esse fantasma voltou a assustar no final do ano com a escala, mas no fim deu tudo certo. Na verdade, não é que... final de ano é um problema em todos os hospitais. Então eu vejo assim até que, principalmente na maternidade e pediatria, todos os hospitais têm muita dificuldade para fechar a escala nos dias de Natal e Ano Novo. Isso é uma questão geral. Se você for ver assim, todos os hospitais existe esse drama, porque principalmente na pediatria. São poucos os profissionais que atuam, e aí tem essa falta de profissionais mesmo, e então é algo normal. O que acontece? Aqui a gente já tem um problema a mais, que a gente tem essa falta, e aí a gente ficou praticamente mais de 2 meses tentando fechar essa escala. E nos últimos dias, foi uma questão assim, realmente, de a gente precisar avisar e colocar para esse desvio de fluxo, mas graças a Deus a gente conseguiu fechar. Então até algumas pessoas assim colocaram, a Santa Casa colocou isso para apavorar a população. Não, nós fizemos porque nós temos responsabilidade. Havia essa necessidade da gente informar os órgãos que, se nós não conseguíssemos, nós estávamos há mais de 1 mês tentando fechar a escala, mas graças a Deus a gente conseguiu, fechamos e deu tudo certo. Como é que a Santa Casa está fazendo para poder pagar aquele empréstimo da Prefeitura de Farol? Nós já pagamos. Tudo? Tudo. Ah, é? Sim. Ah, porque a gente não tinha recebido essa informação, assim. Pois tô até surpreso. Surpreso aqui. Faz 1 mês e pouco que o prefeito esteve aqui e disse que vocês iam pagar, né? Assim, porque o que acontece? Para não dar problema para o município, até a questão, e a gente tinha se comprometido a pagar durante o ano, Então, assim, nós fomos guardando esse valor, a gente foi pagando aos poucos, e uma questão que, quando nós entramos na Santa Casa, a gente entrou com uma determinação. Tudo que a gente for fazer da agora em diante, nós não faríamos nada que nós não pudéssemos quitar, ou que nós não pudéssemos nos comprometer a honrar. Então, assim, o que foi no passado, a gente não pode nos responsabilizar. Mas de agora em diante, tudo tem que ser feito com muito planejamento.
Assim, essa história de que a Santa Casa faz as questões e não paga, essa cultura precisa acabar. Junto a fornecedores, junto a médicos, junto à sociedade. Então, a partir do momento que nós fizemos esse compromisso com o município de Farol, era assim, a gente precisava quitar. E assim, a gente foi guardando, uma parte de tudo que a gente tinha durante os meses, não era nosso. Era para quitar esse empréstimo. A Prefeitura de Camorão anunciou há poucos dias que está fazendo um adiantamento de 4 milhões. Isso. A gente negociou com o município de Campo Mourão, temos até que agradecer, né? A gente conversou com o prefeito Tauilo, junto com o Beto Preto e também com o Douglas Fabrício, e assim foi feito um adiantamento da produção da Santa Casa. Então, aí foi feito já 2 mil no mês de dezembro. 2 milhões. 2 milhões, desculpa, eu ainda estou com essas cifras. 2 milhões no mês de dezembro, que era assim imprescindível para que a gente pagasse o 13º e também a escala médica. Então, esse valor foi assim muito substancial para que a gente fizesse isso. E agora mais 2 milhões virá agora também no mês de janeiro, que também é para a nossa folha e também para a questão da escala médica. Porque o que acontece? Só para a gente deixar muito claro, quando eu falei que a gente está administrando as questões da Santa Casa, o problema grave da Santa Casa é que nós precisamos ter sustentabilidade. E é isso que a gente está trabalhando junto tanto a Campo Mourão como os municípios do Sisconcan. Nós precisamos melhorar os repasses por procedimentos que nós realizamos na Santa Casa. Então, a gente já fez toda a questão de planilha de custos, do quanto custa cada procedimento. Nós já estamos diminuindo os custos da Santa Casa, também, assim, fazendo esse planejamento. E agora a gente já trabalhou, a gente já está conversando. Nós demos uma parada pela questão de ser final de ano, mas agora a gente vai retomar. Porque nós precisamos melhorar os valores por procedimento. Porque somente aí a gente vai poder parar de fazer adiantamento, pedir adiantamento, parar de fazer empréstimo de municípios, porque nós precisamos o quê? Que a Santa Casa seja sustentável. Nós precisamos produzir, atender os municípios, atender a população e não ter mais déficit, ou seja, que nós não tenhamos mais que cada procedimento realizado se pague. E é somente assim que a gente vai conseguir fazer. Vocês assumiram ali parece-me que havia um déficit mensal de em torno de 300, 400 mil reais, é isso? Muito maior. Maior? 1.300.000 por mês. Por mês, o déficit? E continua, porque os municípios a gente não conseguiu negociar ainda. Não mudou. Então, isso é uma realidade. E a gente já diminuiu alguns custos? Sim, a gente já apertou, a gente já fez. Mas isso é todos os meses, falta. Então, assim, não tem como uma empresa sobreviver o quê? Se você, todos os meses, o que você gasta é maior do que você produz. E isso é por quê? Porque não cobre. Então, por isso que a gente já fez. Nós temos toda uma planilha, a gente já planilhou, colocamos assim, olha, esse serviço aqui que a gente produz, que a gente presta, esse atendimento, vamos falar assim, olha, esse atendimento, ele custa tanto, mas a gente só recebe por ele tanto. E não é que a Santa Casa gasta mais. A gente já viu, todos os outros hospitais é o mesmo valor. O custo é maior que o produto. Mas os outros hospitais também. Daí a gente verificou, olha, os outros municípios pagam mais. Então, aqui também a gente vai precisar trabalhar assim. E isso, assim, não é discutindo, não é brigando, é conversando. Uma conversa extremamente amigável, assim, porque é bom para todo mundo. Quando a atual diretoria assumiu, houve uma certa turbulência com a Prefeitura de Campo Mourão. Está superado? Com certeza. Absoluta. A gente vai conversar, vai analisar custos e vamos discutir analisando. Certo.
Quando vocês assumiram também, tinha um problema lá de atraso dos salários dos médicos, de alguns médicos lá. Conseguiu sanar isso aí? Qual que é a tua situação hoje? Hoje, a gente não conseguiu pagar os valores que estavam lá em atraso, né? Isso, assim, tem médicos que estão com valores em atraso há muitos anos, inclusive, né? Mas, assim, os valores que a gente está... desde que nós entramos, a gente conseguiu manter os pagamentos em dia. De alguns médicos que estavam de plantão também, a gente já está alguns meses para trás, a gente está conseguindo trabalhar e negociar e pagar. Agora, os outros valores, mas assim, não estão, a gente já está fazendo toda uma outra negociação. Não tem... em atraso agora, a gente está conseguindo manter, como eu falei, a gente busca essa equidade de pagamentos. Com relação àquela ação milionária que a Santa Casa ganhou, que resolveria os problemas do hospital, tem alguma novidade? Essa ação, assim, ela primeiro que ela está em trânsito em julgado, ela não virou precatório ainda, né? Mas assim, ela está sendo... O que a gente vai buscar fazer? A gente vai pelo menos buscar vender uma parte dela. Porque assim, como ela não está em precatório e ela está... O valor que seria de... Quem conhece assim, o mercado financeiro sabe que existe uma questão de deságio, né? Então, assim, o valor seria muito a menor. Então, para a gente conseguir manter e fazer algo assim pela Santa Casa, a gente vai estar buscando e negociando. Tem vários fundos. O pessoal pode, inclusive, ver como que é lá é público, né? A gente vai buscar, tem o BTG, tem outras questões de fundos que estão verificando, e a gente vai procurar vender pelo menos uma parcela dela para poder quitar as questões mais eminentes das dívidas da Santa Casa. É a médio ou a longo prazo essa questão dessa venda, dessa decisão aí? Esses valores é a médio. Depende da questão de virar precatório, então? Não, ele dá para ser vendido antes, inclusive. Mas assim, é uma parte porque para tentar ter um deságio menor. E isso contribuiria em que para a Santa Casa, essa parte que a Santa Casa pretende vender? Para pagar fornecedores mais, porque a gente, como eu falei, agora a gente consegue fazer da agora em diante. Mas seria para quitar valores com fornecedores, com médicos e também fazer a questão de uma infraestrutura básica, né? Reformas na Santa Casa de equipamentos, o centro cirúrgico nosso, a gente está trabalhando com o centro cirúrgico maior, ele está desativado, que a gente precisa reativar ele para atender a população. Quando eu falo que nós estamos trabalhando em regime de... tentando realmente o serviço... nós não temos todos os medicamentos que nós necessitamos. Nós não temos, assim, quando chove, os funcionários precisam se desdobrar, porque tem goteiras na Santa Casa. A gente precisa, assim, equipamentos básicos, muitas vezes, que estão sendo consertados, que a gente precisa. São questões, assim, que precisam realmente de ajuda, de conserto, e que a gente não tem. Com relação ao que vocês recebem de governo federal, governo do estado, tá um valor condizente daquilo que a Santa Casa já recebia, ou esses valores estão defasados? Eu sei que o SUS está bem defasado, né? Está defasado, né? O SUS é defasado ainda e, assim, desde que nós entramos não aumentaram os valores, continuam os mesmos. Né? A gente não tem recebimento nenhum a mais. O que a gente recebeu, desde que nós entramos de diferente, né, foi essa antecipação, foi o empréstimo de farol que nós recebemos. E a gente recebeu também um valor de uma emenda de 200 mil do Luciano Dutti. Por enquanto, que entrou no nosso caixa foi isso. Vai ter agora, que vai entrar agora no próximo ano, mas nós não recebemos valor a mais nenhum. Certo. O deputado Zeca Dirceu anunciou um valor de R$1 milhão. 1 milhão, mas não entrou ainda na nossa conta.
Mas está certo que vai entrar esse dinheiro. Vai entrar. Tem também Mas esse dinheiro ele pode ser usado como lá na Santa Casa? É livre ou é só para custeio só? É custeio, a gente faz um projeto, né? Já desenvolveu o projeto. Aí vai ser para pagar. A gente já fez um projeto lá que seria, a gente vai usar para pagar laboratório, né? Que a gente precisa de laboratório para exames, para honorários dos médicos, para compra de medicamentos e insumos. Então, tudo quando vem uma emenda assim, a gente já faz um projeto antes e destina exatamente o que vai comprar. Antes da emenda vir. Quando vem, aí a gente precisa gastar exatamente nisso. Mais alguma pergunta, Cid? Estamos com o horário estourado, mas queria saber qual é a expectativa e a perspectiva do ano novo. Que a gente continue, né? Eu acredito que agora a gente já conseguiu verificar os principais problemas, conseguimos fazer ajustes básicos e que nesse ano a gente consiga fazer o centro cirúrgico funcionar, que é o nosso grande, assim, que a gente está trabalhando. O primeiro dinheiro que entrar agora, a gente vai arrumar o centro cirúrgico. Assim, eu vejo que é o Dr. Deor, que os médicos estão assim, né? E trazer as cirurgias, tem muita cirurgia parada, a região está precisando, eu vejo que a população tem muita necessidade e a Santa Casa quer realmente atender. Foi para isso que a gente entrou lá, para atender a população, né? Hoje ainda saiu a reportagem, a gente colocou, ano passado, só de nascimentos, foram 2.040 nascimentos de crianças na Santa Casa. Depois a gente quer colocar, assim, todas as cirurgias, assim, que a gente vai conseguir fazer. Essa é a missão da Santa Casa, atender a população de Campo Mourão e da região. Dá uma média de quase 200 crianças nascidas por mês, né? 170 e poucas crianças, né? Então, assim, a nossa UTI neonatal, assim, a gente quer equipar para que consiga atender melhor. E, assim, a gente convida vocês para ir lá, para estar conhecendo, né, o centro cirúrgico, a hora que ele estiver funcionando. É isso, assim, o nosso objetivo é fazer o centro cirúrgico, que é um dos melhores da região. E ele não pode ficar parado. Ele precisa estar atendendo, operando, né? Os médicos estarem lá capacitados e atendendo a população. Obrigado. Conversamos aqui com a presidente da Santa Casa, Maricele Bronoski, que nesse mês completa 6 meses à frente da administração da entidade hospitalar aqui de Campo Mourão, da Santa Casa. Agradecer também aqui a presença do tesoureiro adjunto, o Éder Umelino, e também da conselheira fiscal, a Rosa. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bom ano para você. Para nós todos.